Então aqui estamos na parte 2 da resposta humana ao fato da ressurreição de Jesus. Falaremos de Pedro. A impressão que se tem é que há muita gente como Pedro, pessoas que creem, pessoas que são atiradas, pessoas que são determinadas, pessoas que estão dispostas a morrer por causa da sua fé em Jesus. Então vamos olhar para Pedro, vamos dar uma olhada. Primeiro lembrando que Pedro era pescador, Pedro era um empresário da pesca. E a primeira vez que ele esteve com Jesus foi quando havia pescado a noite toda sem pegar nada. E então, quando o dia amanhece, ele já estava consertando as redes e preparando já para sair. E Jesus então está aí na praia e pediu para que emprestasse o seu barco. Jesus ficaria no barco e então compartilharia a mensagem para a multidão que estava na praia, e assim foi feito. Mas quando Pedro escuta a mensagem de Jesus, escuta a palavra que ele compartilhava, então ficou cheio de temor de Deus, e ele prostra e diz para Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro é esse tipo de pessoa. E Jesus diz: Pedro, não temas, a partir daqui você vai me seguir e vai ser pescador de almas. Pedro larga tudo e torna-se um seguidor de Jesus, e acabou se tornando um dos discípulos mais próximos, que eram Pedro, Tiago e João. Então, os 3 discípulos mais próximos. E aí é maravilhoso ver o quanto Pedro realmente era determinado, e quanto ele participava, era muito consistente. E como já tivemos a oportunidade de ver, na Páscoa, na última Páscoa de que Jesus participou com os apóstolos, Pedro, com juramento, disse que com ele Jesus podia contar, que ele estava pronto não só para ser preso, mas até para morrer por causa de Jesus. Mas como Jesus anunciou para ele que antes do galo cantar ele ia negar Jesus 3 vezes, acabou fazendo isso, negando Jesus. Chora amargamente quando o olhar de Jesus sendo torturado, e quando Pedro nega pela terceira vez, os olhares deles se encontram, e então Pedro lembra das palavras de Jesus e sai e chora amargamente. Agora, como vimos na primeira parte, aquelas mulheres foram as primeiras, Maria Madalena e as outras foram as primeiras a ter o encontro com Cristo ressuscitado, e já levaram a mensagem de alegria e de esperança para os discípulos de Jesus. Pedro foi um dos que, ouvindo o anúncio de que o túmulo estava vazio e que tinha tido uma visão de anjo e que tinha visto o próprio Senhor, e que ele falara isto, Pedro foi um dos que correram para o túmulo. E quando chega, observa os detalhes, João observa os detalhes, não só o túmulo estava aberto, o lençol que estava enrolado, que havia enrolado o corpo de Jesus, estava aí como casulo deixado, a parte daqui para cima, do lenço que cobria o rosto e a cabeça de Jesus, estava embolado, jogado no canto ali da sepultura. Observou esses detalhes, e eles foram para os discípulos e contaram que verdadeiramente o Senhor ressuscitou, e deu todos esses detalhes ali. Então Pedro tinha experiência com o ressuscitado. Depois, conforme João descreve, os discípulos estavam no cair da tarde do dia de hoje, do domingo de Páscoa, estavam fechadas as portas, e eles com medo dos judeus, e Jesus então se apresenta no meio deles e os saúda, dizendo: paz seja convosco. Então Pedro teve a experiência, teve o encontro pessoal, teve notícia, teve o encontro pessoal com Cristo ressurreto. Mas o que acontece com Pedro? Embora crendo tudo isso, e eu penso que há muitos cristãos que creem que é verdade que ele se ressuscitou, e já teve alguma experiência com ele. Mas aí, alguns dias depois, ele já ia nessa situação, e Pedro é um líder. Pedro então fala com os demais discípulos que ali estavam e disse: olha, eu vou pescar. O que significa isto? É possível que Pedro já não se achava mais digno de nem compartilhar a mensagem da ressurreição. A vida pregressa dele, desde daquela noite da paixão de Cristo, dali a vida dele parecia não valer mais nada para ele, mesmo tendo encontro com Cristo ressurreto, mesmo não tendo dúvida a respeito. Mas como ele é líder, quando ele disse: eu vou pescar, os discípulos disseram: nós também vamos com você.
Eu queria dizer, meu querido, minha querida, provavelmente você é um líder em alguma área. Os líderes têm uma responsabilidade muito maior, porque aquilo que a gente decide fazer sempre é alguém querendo fazer também. É uma espécie de semeadura, a gente precisa então ter muito cuidado. Bom, Pedro foi pescar, mas Jesus montou um cenário. Jesus montou um cenário onisciente como ele é, amoroso como ele é, todo poderoso como ele é. Ele já havia dito que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e aí ele pescou a noite toda com os demais discípulos, mas novamente não pegou nada. Provável oportunidade para pensar. Quando o dia está a amanhecer, o amanhecer do dia, Jesus chega na praia, eles não sabiam que era, mas Jesus então diz: ei, filhos, apanharam alguma coisa? E eles responderam: não, não pegamos nada. Lança a rede à direita do barco. Então, quando lançaram a rede e pegaram tanto peixe, e Pedro, cheio do temor de Deus, alguém disse para ele: é o Senhor. Ele, cheio do temor, então larga tudo, lança ao mar e vai para a praia encontrar com Jesus. Quando chega, Jesus está ao redor de uma fogueira, já tem peixe assado. É um convite de Jesus. A fogueira ajuda para Pedro lembrar de novo e ver que ele negou Jesus por 3 vezes e ao lado de uma fogueira. O peixe assado é o Cristo, o Salvador do mundo, que Pedro já sabia que está ressurreto, chamando Pedro de volta à comunhão e ao ministério. Então você tem um chamado, se você crê que Jesus ressuscitou, que Ele é o Salvador único, se você crê que Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é, então você tem também um chamado para o ministério, a compartilhar com a sua família, a compartilhar com os seus vizinhos, a compartilhar para onde você for, compartilhar a mensagem. Mas talvez esteja precisando de cura. Pedro estava precisando de cura interior. Estejam atentos ao que o Senhor pode estar fazendo para te trazer a cura para a alma, para que você leve também a mensagem de Jesus.